Bom, pessoal, vamos entender como resolver esse tipo de exercício, então, que foi desse primeiro roteiro do bimestre, né, que a gente teve. A gente falou um pouquinho sobre massas, tá? A gente falou sobre massas atômicas, ou massa molecular ou massa molar, tá? Então, vamos entender um pouquinho primeiro a diferença entre eles. Aqui na tabela periódica, ó, essa tabela que eu estou usando, ela é meio interativa aqui, né, digital, então você coloca em cima aqui e aí vai aparecer aqui, ó, massa atômica. Ela vai te dar o valor, mas se você tiver com uma tabela impressa, ó, você vai ter que ver aqui no quadrinho de exemplo quem é o seu número aqui que está representando a massa ou o peso atômico, tá? Massa e peso atômico nas tabelas aqui é a mesma coisa. Então, nessa daqui que eu abri, ó, peso atômico é esse número aqui de baixo no cantinho. Então, eu vou ter que descobrir olhando por aqui pelo cantinho, tá? Como a resolução fica ruim para ver, eu tô usando essa daqui mesmo, tá? Que ela tá com uma resolução melhor. Mas se você tem uma tabela impressa, é claro que fica, né? Você vai encontrar do mesmo jeito, ok? Então, vamos lá, vamos voltar ao exercício aqui, ó. Peso atômico do mercúrio, peso atômico do argônio, peso atômico do cálcio. Toda vez que ele pede o peso atômico, é quanto pesa um átomo, tá bom? Então, eu vou simplesmente lá na minha tabela periódica e vou procurar quem é o primeiro mesmo que ele pediu, mercúrio, Hg. Eu vou procurar o Hg aqui, ó, Hg, mercúrio, e vou achar lá massa atômica 200,59. Seria 200,6 ou aproximadamente 201, tá? Eu vou arredondar aqui, igual muitos de vocês colocaram, 200,6. Ó, perdão de novo, tá? Pela letra. É que assim fica difícil de escrever. 200,6, tá bom? 200,6 unidades de massa de um átomo, ok? Eu faço a mesma coisa com o argônio. Eu vou aqui na minha tabela, procuro o argônio, tá aqui, número 18, ele tem massa 39,9. Eu vou arredondar para 40, tá? Então, a do argônio, 40. E assim a gente vai fazendo todas elas, tá bom? Não tem segredo, 40 unidades de massa, tá? Agora, o que pode acontecer? Pode acontecer de você pedir a massa molecular. Massa molecular é quando a gente vai achar de uma molécula, não de um átomo sozinho. Então, aqui na água, ó, ele pediu direto massa molar, mas para a gente achar a massa molar, a gente tem que passar para massa molecular. Então, é assim, ó, massa atômica. Ah, não consigo escrever assim. Atômica, passando, depois que a gente descobre a massa atômica. Tem um acentinho aqui. A gente tem que passar para a massa molecular. Molecular, vou escrever só assim, tá? Molecular. E depois a gente, através da massa molecular, chega na massa molar. Ah, como que é difícil. Molar, tá? Então, a ordem é essa. Um átomo sozinho, massa atômica. Vários átomos juntos, eu descubro quanto pesa uma molécula. Se eu descobrir quanto pesa uma molécula, o mesmo valor vai ser para um mol, para uma porção dessas moléculas em gramas, tá? Então, a massa atômica é em unidades de massa, a massa molecular também é unidades de massa, e a massa molar é só eu pegar aquele mesmo valor e passar para gramas, ok? Vamos ver como é, ó.
fazer a da água. Vou fazer aqui para ter espaço, tá bom? Então, a água não é H2O? Eu vou ter, então, 2 Hs e um O. Isso vocês sabem interpretar, né? Aqui sai grande porque no roteiro não dá para pôr pequenininho, tá, gente? Mas, ó, H2, 2 hidrogênios, o O não tem nada, é como se fosse 1 aqui. Então, H2O, 2 de H, 1 de O, tá bom? Aí eu vou olhar na minha tabela periódica e eu vou ver que o H pesa 1,008, enfim, é 1 arredondado, tá? Se esse H pesa 1, o outro átomo de H também pesa 1. E aí eu vou olhar lá e vou ver o oxigênio, e ele pesa massa atômica 15,999. 15,999, eu vou arredondar para 16, tá? Então, aqui, 16. Certo? Então, se a água é formada por todos eles juntos, é só eu juntar. 16 mais 1 dá 18. Ok? Então, a massa molecular, a massa de uma molécula de água, seria 18 unidades. Só que eu pedi aqui massa molar, eu quero passar isso para uma porção de moléculas de água. Essa porção definida, ela vai ter a mesma massa de uma molécula, só que em vez de unidadezinhas de massa, eu vou ter em gramas, tá? Então, a massa molar da água, 18 gramas. Daí, você tem que fazer isso com todos os outros. Vamos fazer do 7 aqui, ó. Porque pode ter surgido dúvida, tá? Massa molar do hidróxido de magnésio. Eu tenho Mg, eu tenho um só, porque não tem número aqui do lado dele. Eu tenho Mg. Aí, dentro do parênteses, eu tenho o O e o H, uma vez só. Só que, do lado de fora, tem um número 2 aqui, pequenininho. Lembra que é pequeno, porque aqui sai grande, né? Mas ele é pequenininho aqui do lado. Significa que esse número 2 vale para todo mundo que está aqui dentro. Então, eu tenho 2 Os e 2 Hs. Então, eu tenho Mg, 2 oxigênios e 2 hidrogênios, tá? E aí, para eu descobrir qual é o total, eu tenho que ver a massa de todos eles. Eu já vi que é 1 a do H, que eu vi lá na tabela periódica agora há pouco, lembra? Eu já vi que a do O é 16, a gente também já usou, então já decorei. 16, 16. E daí eu tenho que ver a do Mg, que eu não sei de cor. Então, eu venho aqui, procuro o Mg, massa atômica do Mg é 24,3. Vou deixar arredondada como 24 mesmo. Então, para eu saber a massa molar disso aqui, eu vou ter que somar 24 mais 16 mais 16 mais 1 mais 1. Vamos lá. 16 com 16, 32. 32 mais 2, 34. 34 mais 4, 38. 38 mais 20, 58. 58 gramas. Tá? Então, é assim que a gente faz a massa molar e a massa atômica, ok? Daí, para finalizar, ó. Se você achou quanto é a massa molar, ou seja, 1 mol, um conjunto de partículas de água, qual seria a massa de 2 mols? Simples, né, gente? Se isso aqui é quantos gramas tem em 1 mol, e se eu tivesse 2 mols? Ué, se eu tenho o dobro, eu vou ter o dobro de massa. Então, essa 8 aqui, ela me daria o dobro de 18, 36. 2 mols de água vai pesar 36 gramas. Porque 1 mol pesa 18, entenderam?
E se eu tiver 0,3? É só fazer vezes, não era? 2 mol não foi 2 vezes 18? Se eu tiver 0,3 é a mesma coisa. 0,3 vezes 18. Quantos mols eu quiser saber, eu multiplico por 18, porque é a massa de 1 mol. Então, dá 5,4. 5,4 gramas. Então, se eu estiver num laboratório e falar para vocês, vai lá pesar para mim 0,3 mol de água. Ah, mas a balança não pesa em mol, professora. Pois é, mas 0,3 mol de água vai ter uma massa de 5,4 gramas. Você vai pesar na balança para mim 5,4 gramas, certo? Espero que tenha ajudado, que tenha esclarecido um pouquinho aí, tá bom?